Olá! Serei seu professor nesta videoaula de máquinas elétricas rotativas, motores trifásicos. Vamos começar? Os temas dessa aula serão constituição de um motor de indução trifásico, MIT, campo girante do motor de indução trifásico. Até agora, nós vimos as máquinas elétricas estacionárias, particularmente os transformadores. A partir de agora, vamos falar sobre as máquinas elétricas rotativas. Um exemplo perfeito para esse tipo de máquina elétrica é o motor trifásico. O motor trifásico, o motor de indução trifásico, é aquele motor muito utilizado na indústria. Praticamente todas as aplicações são constituídas de algum ou muito mais do que um motor trifásico na aplicação. Os motores são muito utilizados para a movimentação dos diversos eixos das máquinas, e por isso a sua grande aplicação. Então, vamos entender como funciona o motor elétrico. E, particularmente, falaremos do motor de indução trifásico, que é aquele mais usual na indústria. Primeiramente, vamos falar da sua constituição. Nós temos, na parte interna do motor, um rotor. Esse rotor, ele pode ser constituído de duas formas. Este rotor, que está localizado à esquerda, é o chamado rotor gaiola de esquilo. E o da direita é o chamado rotor bobinado. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que no rotor bobinado nós temos as opções de serem acrescentadas resistências a este rotor. Acrescentando essas resistências, nós podemos fazer variação de velocidade. Você pode verificar pelas imagens que esses rotores, por terem sua constituição diferente, um acaba sendo um pouco mais caro do que o outro, e também gerando uma maior manutenção, no caso do rotor bobinado. Por isso, o rotor gaiola de esquilo, que tem uma construção mais simples e de menos manutenção, é o rotor mais utilizado. O rotor é acomodado dentro do estator. O estator, portanto, é a parte de fora do motor e é a parte que vai acondicionar as bobinas do motor. Então, aqui à esquerda, nós temos exemplos do estator sem as bobinas, apenas para demonstrar que ele é composto de várias ranhuras. As ranhuras são esses espaços onde serão acomodadas as bobinas. Na imagem da direita, nós já temos um estator completo, ou seja, a sua carcaça metálica e dentro das ranhuras as bobinas. As bobinas são feitas de fio de cobre esmaltado, ou seja, nós temos ali várias bobinas, o fio enrolado várias vezes, mas esses fios não estão tendo contato entre eles. Eles estão isolados por um verniz próprio para essa construção. Por que o verniz é próprio para essa construção? Porque nessas aplicações o motor vai aquecer muito, às vezes 80, 90, 100 graus. Essa temperatura é suficiente para derreter uma isolação e colocar em curto o fio de cobre. Portanto, nessa aplicação precisamos de um verniz para proteger o fio e assim isolá-lo para que nós tenhamos uma bobina perfeita. Vamos então agora conhecer a carcaça do motor. A carcaça é onde será acomodado o estator e o rotor. A carcaça é muito importante porque ela vai trazer uma série de características ao motor. Por exemplo, vejam que ao redor da carcaça nós temos essas linhas que são as aletas. Essas aletas, que são do mesmo material da carcaça, foram colocadas aí propositalmente. Através dessas aletas, nós vamos resfriar o motor. Como eu já mencionei, na maioria das aplicações, o motor tende a aquecer pelo trabalho que ele realiza. Então essas aletas são muito importantes para se manter uma temperatura que não vamos prejudicar as bobinas internas do motor. Outra característica importante da carcaça e também da sua montagem é o grau de proteção. Ou seja, o quanto esse motor ele pode ser imune a partículas sólidas e líquidas
que possam vir contra ele. Por exemplo, um motor que está trabalhando no local onde há muita poeira. É importante que essa poeira não entre para as partes mecânicas internas do motor, porque isso pode gerar um problema de manutenção. A mesma coisa com os líquidos. Existem aplicações onde respingos de líquidos, água, produto de limpeza, vários tipos de líquidos podem respingar nesse motor. Então, nós temos vários tipos de carcaças, alguns inclusive que podem receber esses respingos de líquidos e eles não vão ter problema de manutenção. Veja só essa imagem. Nós temos aqui um corte do motor. Assim podemos identificar melhor algumas partes. Vejam só, nós temos a carcaça do motor. Importante também que embaixo da carcaça nós temos uma base de fixação. Dependendo do tipo de motor que você vai utilizar, você pode escolher como é essa base de fixação. Ela pode ser embaixo, pode ser em cima, pode ser na lateral do motor, existem vários tipos de fixação. Depois nós temos aqui, vejam só, número 2 e número 3, os núcleos de chapas, onde serão acondicionadas as bobinas do nosso motor. O número 4, nós temos aqui uma tampa frontal. Nessa tampa frontal, veja que ela é parafusada ao motor, e é onde nós vamos conseguir impedir a entrada de líquidos e sólidos. Na parte traseira, nós temos um ventilador. Esse ventilador é colocado ali também propositalmente para abaixar a temperatura no funcionamento do motor. Já que o motor estará girando para movimentar um eixo, vamos aproveitar esse movimento, giratório para também fazer o seu resfriamento com esse ventilador. E para que esse ventilador não fique exposto e não haja um risco de alguém se machucar, perder um dedo, algo do tipo, há uma tampa defletora, fazendo a proteção desse ventilador, mas também proporcionando a passagem e circulação do ar. Nós temos então, na frente, o eixo do motor. No eixo do motor serão acoplados os diversos eixos mecânicos que o motor vai fazer a movimentação nas máquinas. Nós temos aqui, no nosso número 8, o enrolamento trifásico. É exatamente onde estão colocadas as bobinas ligadas em enrolamento para receber o trifásico que alimentará o motor. Isso tudo acontece aqui no número 9, na caixa de ligação. Essa caixa ela é específica para as ligações elétricas. Então, nós temos ali a presença dos terminais, número 10. Esses terminais são os terminais do enrolamento trifásico, que são posicionados geralmente em bornes, ou seja, conexões para entrarmos com alimentação trifásica no motor. Nessa caixa de ligação, normalmente, nós temos, vejam aqui embaixo, um chamado prensa-cabo. Esse prensa-cabo é para que possamos chegar com o cabo de alimentação do motor, faremos lá dentro a emenda ou utilizaremos de terminais para essa conexão. E esse prensa-cabo, ele tem também por objetivo fazer uma vedação, ou seja, nenhuma partícula sólida ou líquida vai entrar por esse prensa-cabo, evitando assim oxidação e qualquer prejuízo na manutenção do motor. Então nós temos aqui no número 11 os rolamentos. Os rolamentos é que vão permitir que esta parte girante do motor, ou seja, o rotor, ela consiga girar numa parte que está fixa, que é a carcaça e o estator do motor. E então, no final ali do nosso rotor, nós temos a barra e os anéis de curto-circuito. Esta barra de curto-circuito ela é utilizada para fazer o curto-circuito entre as bobinas e assim criarmos o enrolamento do motor trifásico. Agora vamos entender como que o motor trifásico gira ao receber essa alimentação trifásica. Nós vamos utilizar aqui o princípio da corrente alternada, mas agora replicando em 3 fases, que nós estamos chamando de RST e dando as cores vermelha, verde e azul. Perceba por essa imagem aqui mais à esquerda que cada enrolamento está dividido em 2 partes, nos 2 lados do nosso rotor.
O nosso rotor, por sua vez, ele tem os polos norte e sul, os polos magnéticos. Então, aqui nós utilizaremos o princípio do eletromagnetismo. E quando aplicarmos tensão nessas bobinas, nós teremos um campo magnético provocado pela eletricidade. Esse campo magnético, atingindo o campo magnético do rotor, polo norte e polo sul, é que fará aquele movimento de repulsão. Então nós temos o ímã natural no rotor e um eletroímã provocado pelo eletromagnetismo no estator. Então quando os polos forem semelhantes, haverá a repulsão, e com essa repulsão haverá um movimento de giro. Isso acontece em cada enrolamento do nosso motor. Dependendo da característica do seu motor, você terá mais ou menos enrolamentos. O fato é, essa imagem da direita vai demonstrar muito bem o que está acontecendo. Cada fase é responsável pelo giro de 120 graus do motor. Então, nós temos as 3 fases que vai completar os 360 graus, que será o nosso giro completo do nosso motor. Portanto, para o nosso motor trifásico girar os 360 graus, nós temos cada fase defasada 120 graus. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Neste caso, estou deixando para vocês uma animação que demonstra de maneira muito didática como funciona o motor elétrico trifásico. Ali, você será capaz de verificar exatamente o que é esse campo girante do motor trifásico, como que cada fase é responsável pelo giro do motor, e até conseguir acessar internamente o motor para verificar como é a sua forma construtiva. Espero que você aproveite.